Olá! Chegamos à 7ª aula da oficina de Luminotécnica pelo projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo das aulas. Qualquer coisa, qualquer feedback que vocês tenham, coloque lá no grupo, isso é muito importante pra gente. Então, vamos a mais um vídeo? A gente vai falar agora de alguns equipamentos que são fundamentais no processo de iluminação na cena. Essa comunicação com o dimmer se dá com as mesas de luz. Atualmente a gente tem mesas de luz muito mais digitais do que antigamente. Antigamente a gente tinha mesas de luzes analógicas. Hoje não. Hoje a gente tem mesas que são verdadeiros computadores. E a gente também pode transformar o nosso computador em uma mesa de luz, que vocês verão daqui um pouco. Nós temos aqui, essa mesa é uma das melhores mesas que a gente tem para teatro aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Ela é uma mesa da ETC, chamado Express. Ela é um computador. Eu posso fazer tudo o que eu quiser com as luzes aqui com ela. Qual a vantagem de se ter uma mesa de luz digital? É que você pode acender vários refletores de uma vez só. Ou você pode compor as luzes, acender geral, contraluz, lateral, todas ao mesmo tempo e controlar com um único botão. As mesas de luz, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu tenho um botão central, que a gente chama de Master. Se esse botão tiver lá embaixo, nada acende. Eu preciso botar ele aqui em cima no número 10, que significa 100%, para que toda a mesa possa funcionar e mandar o sinal lá para o dimmer. Eu tenho nos dimmers cada canal de dimmer, mas aqui na mesa as coisas funcionam mais ou menos diferentes. Eu posso fazer uma correspondência de que o canal 1 do dimmer possa ser o canal 1 da mesa, o canal 2 do dimmer possa ser o canal 2 da mesa e assim sucessivamente até a quantidade de dimmers que eu tenho. Mas eu posso subverter essas ordens. Eu posso entrar no setup da mesa e a gente vai numa função chamada patch. A função patch faz com que eu possa endereçar os canais do dimmer em diferentes canais da mesa. Como, por exemplo, eu posso dizer que o meu canal 1 da mesa, ele vai ter o canal 1 do dimmer, 2 do dimmer, 3, 4, 5 e 6 do dimmer. Então, quando eu subir esse botão do canal 1 da mesa, vão acender todos esses canais do dimmer. Quem organiza isso sou eu, o iluminador, a pessoa que pensa como o processo pode ficar melhor para quem vai operar a luz. Óbvio, com o operador de luz do lado. Num diálogo, saber o que fica melhor para ele. Existem alguns teatros que cada canal de dimmer já corresponde a uma linha do teatro. Então a linha 1 é o canal 1 do dimmer, linha 2, canal 2 do dimmer, e assim vai, sucessivamente. E aí na mesa eu já sei que a linha 1 equivale ao meu canal 1, e aí eu começo a agrupá-los aqui. Porque quando a gente for ver os mapas de luzes, a gente vai ver que para cada efeito a gente pode usar mais de um refletor. E aí, a junção não vai ser lá no dimmer, vai ser aqui na mesa. Então eu posso dizer que uma contraluz de 4 refletores
está no canal 10, 15, 20, 25, eu posso chegar aqui na mesa, na relação com o patch, e fazer esses direcionamentos do canal 10, 15, 20, 25, entrar num canal específico aqui da mesa. A prática, botando a mão na massa, vocês vão entender melhor. Mas agora, a título de informação, a gente consegue somente te dizer o que existe. Aqui agora, nessa relação desses dímeres, desses potenciômetros, desses botões aqui da mesa, a gente tem uma relação de canal de mesa, que são esses aqui de cima, e submaster, que são esses aqui de baixo. Canal da mesa significa eu vou acender os refletores da forma que eu fiz o meu patch, aquela junção dos canais do dimmer aqui nos canais da mesa. Então, quando eu tiver uma cena que eu vou acender o canal da mesa, canal 1, canal 4, canal 10 e canal 14, essa é uma cena que tem vários refletores acesos para um determinado tempo da peça. Então, nesse momento aqui, eu posso facilitar a vida do operador de luz gravando todos esses efeitos em um único submaster. Por exemplo, eu posso chegar aqui, subo o que eu quero subir de luz no ambiente, vejo se corresponde à numeração que eu fiz o meu patch, venho no computador da mesa e peço para ele gravar o submaster, todas essas luzes que estão aqui no submaster 1. E aí quando eu abaixar esses refletores, eu não preciso levantar todos eles de novo, todos esses botões aqui para cima. Eu preciso levantar agora só o submaster 1. Fazendo o submaster 1, olha o que acontece. Os refletores que eu escolhi, eles acendem juntamente. Isso facilita e muito. Antigamente você tinha que acender refletor por refletor, ou canal de dimmer por canal de dimmer. Chegavam umas coisas absurdas lá na década de 60 do século passado, onde você tinha 10, 15 operadores de luz que ficavam com manivelas acendendo um refletor ou apagando. Hoje em dia, com a tecnologia, não precisa mais disso. Hoje em dia, você tem essas mesas computadorizadas que você pode botar 1.000, 2.000, 5.000 refletores para acender com um único botão no submaster. Mas ela ainda tem uma outra coisa que é muito legal. Você pode gravar dentro delas as suas memórias, que correspondem à luz de cada cena. Para a cena 1 você tem a memória 1, para a cena 2 a memória 2 e assim sucessivamente. Eu posso tanto utilizar esses botões de dimmer, que são os canais da mesa, como eu posso também utilizar os submasters que eu fiz. Independente, sendo um ou outro, o que vai obedecer é o que está aceso no ambiente. Aí eu chego na mesa e gravo uma memória 1 e dou Enter. E aí eu baixo de novo, subo outras coisas que eu quero e venho aqui de novo. Gravo a memória 2, Enter. E assim eu vou fazendo toda a minha luz do espetáculo, que eu vou organizar num documento chamado roteiro de luz, e eu vou ter acesso a essas luzes que eu gravei, não mais por aqui. Eu vou ter outros dois conjuntos de botões, na qual a gente vai operar toda a luz da peça via memórias. Eu venho, ponho memória 1, eu digo que ela está aqui. Então agora eu não preciso mais trabalhar com esses botões, eu vou trabalhar com esses dois.
Então, no momento que eu subir esses botões, tudo que está gravado na minha memória 1, todos os refletores que eu gravei na memória 1 para a cena 1 vão acender. E eu só fiz isso daqui. Simples. Vou abaixar, vou apertar de novo o outro botão chamado Go. E aí eu vou colocar a memória 2 em cena. Eu subo e a memória 2 entra. Você vai obedecer essas entradas e saídas no que a gente vai ver mais para frente, que é no roteiro de luz. Eu vou explicar muito mais detalhado. Mas o que me interessa para vocês, em cima dessa mesa de luz, é que tudo agora ficou muito mais prático para a operação. Dentro da organização teatral, na luz, nós temos o iluminador, que é aquela pessoa que pensa a luz, pensa quais serão os efeitos de luz, as cores, os ângulos, as intensidades da luz, e ali vai compondo a iluminação para o espetáculo. Junto com esse iluminador, pode ter um assistente de luz, que é uma pessoa que vai estar trabalhando, dando todo o suporte para esse iluminador. Como, por exemplo, no momento de ensaios, o iluminador ele pode estar pensando alguma coisa, algum efeito, fala para o seu assistente anotar esse efeito para que depois, no momento da montagem de luz, esse assistente possa entender que efeito é esse que ele quer colocar em cena. Então, enquanto o iluminador pode estar fazendo um outro serviço, o assistente pode estar organizando as montagens com outro profissional que a gente tem no teatro para iluminação, que é chamado de técnico de luz ou montador de luz, que são as pessoas que vão pegar os refletores, botar na vara e fazer todas as ligações desses refletores para que eles para que eles possam ser comandados pela mesa de luz. Depois desse operador, a gente entra com mais um outro profissional da iluminação, que é relacionado diretamente com a mesa de luz, que é o operador de luz. Esse operador de luz, ele vai pegar os documentos que o iluminador fornecer para ele e vai conseguir operar a luz na apresentação da peça de acordo com o que o iluminador pensou. Quando for para mudar a luz para a memória 1, ele vai mudar. Quando for mudar a luz para a memória 2, ele vai mudar. E assim sucessivamente. É ele que vai ser o maestro das luzes que vão acender no palco. Então são esses os profissionais. Existe mais um, mas aqui no Brasil a gente não tem muito ainda, que é o eletricista de cena, que é a pessoa que vai organizar toda a parte elétrica de fiação, amperagem, voltagem, instalações, deu curto, é essa pessoa que vai entrar. Mas essas mesas aqui, elas já estão ficando, por incrível que pareça, obsoletas, velhas, e várias outras tecnologias estão aparecendo que te proporciona a você operar a luz de um computador ou de um celular, que é isso que a gente vai ver agora. Eu tenho aqui um roteador de rede, que eu posso usar ou não, e eu tenho aqui uma interface, que é justamente o aparelho que vai comunicar entre o computador e o dimmer, ou entre o computador e direto a alguns refletores. Com esses 3 aparelhos, ou somente com esses 2, você já substitui a mesa de luz. Você pode levar a sua mesa de luz debaixo do braço para onde você for e onde você estiver precisando de um dimmer, ou você trabalhando com outros refletores que não precisam do dimmer, com isso daqui você controla. Mas antes de falar um pouco disso, eu preciso falar para vocês como acontece a comunicação entre os dimmers e a mesa. Existem vários protocolos de comunicação. O que é um protocolo de comunicação? É como se fosse uma linguagem.
A mesa, ela precisa falar a mesma linguagem que está no Dimmer. Como se os dois estivessem falando uma mesma língua, sei lá, o alemão, o espanhol ou o português. Porque se uma estiver falando português e a outra estivesse falando espanhol, não vai ter comunicação, concorda comigo? Então, todas as duas precisam falar a mesma língua. E na maioria dos teatros existe um protocolo para falar essas línguas, que a gente chama de protocolo DMX. Esse protocolo DMX, ele faz com um cabo de sinal, como esse daqui, de 3 pinos, pode ter de 5 também. Você faz a comunicação entre a mesa e o Dimmer. Como eu falei para vocês, o Dimmer, a mesa não leva energia para os refletores. Quem leva é o Dimmer. E quem faz a comunicação para que o Dimmer acenda ou apague é a mesa. E nesse caso aqui agora, a gente precisa ter o computador, não precisa ter uma mesa muito cara. Existem outros protocolos também, que eu não vou entrar aqui, né? Mas existe um protocolo que ele é muito mais complexo, chamado ArtNet. É como se fosse uma língua mais sofisticada, dá pra gente trabalhar com ele à distância. Eu posso da minha casa com o endereço de ArtNet, como se fosse um endereço de computador, www, etc. Eu posso controlar a luz que está num teatro em Hong Kong, por exemplo. Mas eu não vou entrar porque aqui no Brasil é muito difícil a gente ter esse protocolo ArtNet. Então eu vou falar do DMX. Então esse DMX é a comunicação, um cabo de sinal que vai fazer a comunicação entre o Dimmer e a mesa, mas aqui agora, entre o computador. Para interpretar esse diálogo, já que o computador ele não foi feito para dialogar com o Dimmer, a gente precisa de uma caixinha dessa, chamada de interface. Essa caixinha aqui foi feita pela empresa LumiKit. A LumiKit é uma empresa brasileira e é um material muito bom. Ela é meio que pioneira no Brasil para fazer essas caixinhas de comunicação entre aparelhos de iluminação e mesas de luzes ou computadores. Isso daqui não é nada novo. A coisa aqui começa ali por volta de 2007, 2008. Mas hoje em dia virou uma febre isso. Então, todos os lugares as pessoas usam essas interfaces. Tem várias interfaces feitas no mundo inteiro. Eu prefiro usar a da indústria brasileira LumiKit, até mesmo porque o suporte deles é maravilhoso caso aconteça algum problema com essa interface. Essa interface ela vai fazer a ligação entre o computador e esse canal, esse cabo de sinal DMX, de comunicação DMX que está ligado lá com o Dimmer. Eu preciso de um cabo de rede, uma tomada e o cabo de sinal. E aí a gente liga tudo isso. Eu pego o cabo de sinal, ligo no computador, na entrada Ethernet dele, e ligo aqui, na nossa caixinha. Pego o cabo de sinal e ligo aqui. Cabo de sinal macho, plug fêmea, faço a ligação. Ligo na tomada. E pronto, ele já está funcionando. Agora é só a gente ligar o software que vai estar no computador e a gente controla esses 3 refletores que estão aqui atrás, aqui do lado, né? Isso é muito simples. Vamos fazer a programação agora? Bom, aqui é fácil agora. A gente só abre o software, que é da LumiKit Show, que é do mesmo do aparelhinho que eu mostrei para você, da interface. Esse software é gratuito, você pode entrar no site da LumiKit e abaixar todo esse material. Lá também tem várias aulas sobre como utilizar esse software. Então é muito simples. Você chegou, clicou
ele vai abrir o software para você e aí a gente precisa fazer as primeiras configurações, que seria o que a gente falou na mesa, petear. Aqui a gente precisa dizer para o programa qual canal do dimmer ele vai acender quando eu indicar aqui alguma função. Aí eu venho, vou fazer o patch, abro o aparelho de configurações, jogo novo aparelho, ele já vai me dar novo aparelho 1, aí vai pedir tipo, fabricante, etc. Eu vou só mudar o modelo aqui, porque eu vou colocar um modelo que seria de dimmer, canal 1, porque aí a gente faz. Aqui ele já está me pedindo quantos canais tem esse refletor. Obviamente a gente está falando de um refletor halógeno, de uma lâmpada halógena, então é somente um canal. Vai estar no universo 0, que isso daqui é do DMX, que eu vou conversar um pouco mais para frente com vocês. E o canal de início que a gente vai usar é o canal 1. Venho para cá e confirmo. Aqui já vai estar o novo aparelho. Pego isso daqui e peço para criar um novo aparelho, porque a gente vai ligar as 3 lâmpadazinhas, os 3 refletores par 38. Ele já vai dar novo aparelho 2, eu venho aqui número de canal, e o canal de início desse equipamento é o número 2. Eu venho aqui, confirmo. Então eu tenho canal 1, canal 2, e eu venho para fazer agora o terceiro, ele já vai me dar novo aparelho 3, eu posso botar qualquer nome que eu quiser aqui, tá? Ele vem para cá, mudo para dimmer, mudo para o canal 3 e início. Pronto, agora está tudo configurado. Quando eu ligar aqui nesse programa, quando eu pedir para ligar o canal 1, ele vai ligar o refletor que está ligado no canal 1, no canal 2, o que está ligado no canal 2 do dimmer, canal 3, o que está ligado no canal 3 do dimmer. Tá tudo ok, fecho. Então, agora aqui apareceram os 3 aparelhos, 1, 2, 3, eu posso chegar e eu posso aumentar para facilitar a visualização para vocês. Eu tenho aparelho 1, aparelho 2 e aparelho 3. Aqui eu botei esse Z-Fit aqui, que é justamente para deixar maior para vocês, mas eu posso diminuir isso daqui, eu posso aumentar sem problema nenhum. Então quando eu seleciono aqui cada refletor, eu estou dizendo para o computador qual refletor eu quero acender. Como por exemplo, eu posso pegar o aparelho 1 aqui, clico no aparelho 1, já vai me abrir aqui um botãozinho de regulagem do dimmer, então eu vou começando a subir e o refletor 1 vai acender. Volto, seleciono o refletor 2, ligo aqui, o refletor 2 acende. Ligo o refletor 3 subo ele para cá e ele acende. Então isso daqui substitui as mesas. Se a gente pensar que uma mesa dessa no mercado uma mesa simples custa 10 mil reais, 10, 15 mil reais, e uma mesa sofisticada custa por volta de 200, 300 mil reais, a gente está falando de um software que é gratuito e o seu computador, que deve custar aí por volta de R$1.000. Então, isso tudo acabou democratizando o acesso a essas tecnologias e as operações de luz no teatro. Aqui também você pode gravar os seus efeitos. Eu posso dizer aqui, eu quero acender nessa cena o refletor 1 e o refletor 3. Acendo eles a 100%, venho aqui e gravo esse efeito. Gravo essa cena, que ele chama de cena, mas como se fosse o nosso submaster. Venho para cá, escrevo cena 1, cena 1 e confirmo. A cena 1 está aqui. Seleciono, pego todos esses dois aqui, volto a apagá-los e aí quando eu chegar e selecionar essa cena 1, os 2 refletores vão acender sem eu precisar ir até o dimmer. Quando clicar no outro, eles apagam e aí assim você pode ir compondo suas cenas. Lembra que no roteiro você tem as suas memórias de 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Você pode ter essas cenas aqui. Você pode gravar cena 1, memória 2, memória 3, memória 4, 5, 6, 7 e assim vai. E aí você pode também mudar de página aqui. Você tem 10 páginas que vão de A até M. Então são muitas opções que você pode fazer nesse software.
Inclusive, você pode criar alguns efeitos. Você pode, por exemplo, criar chase, pedir para que eles possam piscar em tempos diferentes, ou piscar junto, ou fazer uma linha de acende um, acende outro por tempo. Então tem muita coisa muito legal nesse software. É um software brasileiro, gratuito, mais uma vez, enfatizo em dizer isso, e eles têm dentro do site deles um monte de aulas te explicando sobre esse software do início ao fim. Então, viram como é fácil? A gente pega aquela mesa gigantesca, cara pra caramba, e a gente tem agora um computador à sua disposição. E a tecnologia nos leva a possibilidades muito maiores, porque eu posso tirar esse cabo daqui do computador, ligar ele em um roteador, e aí eu começo a controlar isso de longe. Eu posso ficar com o meu computador longe, eu não vou ligar agora aqui o roteador, porque ele vai emitir um sinal wireless, Wi-Fi, né? Eu pego o meu computador, sento onde eu quiser e dali eu vou comandando as luzes. Eu não preciso ficar do lado da interface ou do lado dos dimmers, eu posso estar distante. E melhor ainda, eu posso baixar, tem alguns programas que eu posso baixar no meu celular, alguns aplicativos, e comandar todas as luzes do teatro através de aplicativo. Eu posso acender, eu posso apagar, eu posso testar através de um celular ou através de um tablet. Isso está sendo muito fácil na tecnologia. Espero eu que a gente possa chegar ainda a alguns capacetes que você coloque na cabeça, você pense e toda acenda. Mas isso vai ser um futuro ainda, demorar ainda alguns anos para chegar. Espero eu estar vivo para que isso aconteça. Isso aqui a gente está controlando refletores com lâmpadas de filamento, que a gente chama de lâmpada quente, porque quando a gente acende ela aquece, então são lâmpadas de tungstênio. Mas a gente também pode controlar esse sistema, alguns outros refletores que a gente não precisa do dimmer e não precisa de ter a mesa, se a gente tem esse computador também. Um outro refletor que você pode utilizar com esses esquemas de mesas virtuais são os refletores multiparâmetros. O que seriam esses refletores multiparâmetros? São refletores que efetivamente você tem várias funções dentro dele. É como se você fosse ligar vários refletores em um aparelho só. Só que eu não vou chamar de refletores, eu vou chamar de funções. Como, por exemplo, essa luminária de LED, ela é GCB. Ela tem LEDs verdes, vermelhos e azuis aqui dentro. Então, para ligá-los, eu preciso de 3 canais. Eu preciso um canal para ligar o azul, um canal para ligar o verde e um canal para ligar o vermelho. É como se eu estivesse ligando esses 3 refletores aqui, só que cada um com uma cor diferente. Só que agora está tudo aqui dentro. E um detalhe, eu não preciso do dimmer. Eles já podem ser ligados direto nas mesas de luzes ou nessas mesas de luzes virtuais, nesses programas de controle de refletores, de programas de DMX, programas de refletores como Moving Light, que você tem, por exemplo, dentro de um Moving Light você pode ter até 70 funções, dependendo do Moving Light, 16 funções, porque ele pode rodar, ele pode subir, ele pode abaixar, ele pode trocar as cores, e para cada cor é uma função. Ele pode trocar os globos, ele pode acender e apagar, e assim vai. Então, para a gente testar esse refletor de multiparâmetros ou múltiplas funções, é a mesma coisa. A única coisa que a gente vai diferenciar é que a gente não vai mais precisar do dimmer. A gente já vai ligar ele direto na nossa caixinha. Então, eu pego, de um lado do cabo de sinal, eu plugo aqui no refletor, ou na luminária, no LED, ou qualquer que seja, ou qualquer aparelho que seja, e no outro eu plugo aqui na nossa caixinha. E aí, o próprio LumiKit já tem todo o programa para acender e trabalhar com LEDs. Vamos acender para ver se funciona? Bom, o LED, quando você coloca um refletor aqui de múltiplos parâmetros, ou seja, que esse refletor ele tem vários refletores dentro dele, como eu falei agora que o LED seriam esse LED aqui, ele é um LED RGB,
você pode ter 3 refletores dentro dele. Se fosse um refletor de LED com RGBW, ou seja, vermelho, verde, azul e branco, ele teria aqui dentro 4 refletores dentro dele. Aqui você tem uma função que é esse LED Gen, que você já consegue controlar sem precisar do dimmer, porque diferente das lâmpadas quentes, esse refletor do LED ele já está ligado direto numa tomada, não está ligado no dimmer. Então o que eu vou controlar é somente o computadorzinho que está dentro dele e dizer: ei, eu quero que acenda essa cor, eu quero que acenda essa cor e eu quero que acenda essa cor. E aí ele vai acendendo. E eu posso começar a brincar em descer essas cores e criar umas outras cores. Você percebe que aqui dentro ele já te mostra mais ou menos a cor que vai estar no refletor. Então você pode ir criando essas cores que você quer e depois você vem aqui, faz a gravação. Gravou cena, LED 1, deu Enter, ok, já está aqui. Desconecto, peço para apagar tudo está apagado. Quando eu clicar aqui nessa cena, vão vir as cores que eu gravei. Então isso daqui fica muito mais fácil para vocês. Para essa comunicação acontecer, é fundamental eu endereçar esse aparelho. Porque a comunicação é como se fosse um carteiro distribuindo cartas. Então eu preciso que o carteiro leve a carta no endereço certo. Lá no dimmer, a gente já viu que tem os endereçamentos do dimmer, né, o endereçamento DMX. Aqui, o próprio endereçamento ele é feito na base, no próprio refletor. Então aqui atrás eu já tenho o local onde estão os meus endereços. Vai começar no 1. Então esse daqui tem 3 canais, ele vai utilizar o canal 1, 2 e 3. Existem luminárias de LED que podem ter 5 canais. Um para você fazer o dimmer, para você acender e apagar, mais 3 de cores, que são as cores RGB, e mais um para uma cor branca ou mais um para efeitos, para ele entrar como se fosse estroboscópico, piscando e etc. E tudo isso a gente regula aqui nos botões de menu e etc. Canal para cima, eu posso mudar, canal para baixo. E para melhorar mais ainda o nosso trabalho, você pode ter um outro equipamento que pode te auxiliar com o computador, que são as controladoras MIDI. O que é uma controladora MIDI? Geralmente eles são feitos para áudio, né? Você tem botões e você tem faders. Você liga essa controladora no computador e o próprio programa da LumiKit, o LumiKit Show, vai fazer com que isso daqui vire uma mesa mais próxima da mesa que a gente já viu, da mesa de luz. Então eu posso programar para que isso daqui possa subir, por exemplo, aquela cena que eu gravei, ou, por exemplo, pode subir algum desses refletores aqui individuais. Eu posso gravar algumas coisas e posso somente apertar o botão e o efeito acontecer. Tem gente que compra vários controladores MIDI e faz uma grande mesa de luz com muito menos, gastando, por exemplo, R$ 2.500, você consegue montar uma grande mesa com várias controladoras dessas e o seu computador. Isso é muito mais fácil e muito mais democrático, para que todo espaço possa ter a sua mesa de luz e possa ter seu sistema de iluminação. Agora a gente vai falar sobre os documentos que a gente precisa ter no processo de iluminação. Esse já é a parte final. A gente já viu todos os conceitos, a gente já viu todos os equipamentos, como liga, como desliga, como posiciona. Agora a gente precisa passar isso através de documentos. E esses documentos são muito importantes, porque são esses documentos que vão comunicar para as outras pessoas o que elas precisam fazer. É como se fosse um manual. Eu digo que refletor eu quero, que posição ele entra, qual a cor que ele vai ter,
e em qual canal ele vai ser ligado. Essa comunicação, ela é muito importante, porque os técnicos, a pessoa que vai montar a luz, ela precisa botar as coisas no lugar para que aquele espetáculo, quando for remontado, possa ter os mesmos efeitos de luz que na estreia. Ou que o projeto sendo passado para outra pessoa, o projeto de luz sendo passado para outra pessoa, essa outra pessoa consiga montar as luzes do espetáculo como o iluminador pensou. Ok? A gente tem um documento que é muito importante. É chamado de mapa de luz. No mapa de luz, a gente coloca a indicação da posição dos refletores, do canal, da gelatina e qual efeito que esse refletor tem dentro do todo da iluminação. Meio complicado? Parece. Mas eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é um mapa de luz de um espetáculo, que vai parecer muito fácil e muito simples para vocês, ok? Nesse mapa de luz, você percebe que tem vários símbolozinhos, né? Com várias cores, vários números, palavras escritas embaixo. Eu vou colocar para vocês identificar cada um, de forma bem didática. Vamos lá. Você tem, primeiro, esses símbolos. Esses símbolos, eles representam refletores. Antigamente, aí na década de 90, quando você não tinha muitos computadores à disposição, você tinha réguas que você desenhava esses símbolos para que os técnicos pudessem entender. Hoje em dia não. Hoje em dia você já tem vários aplicativos, vários programas que já te dão o símbolo dizendo que refletor é aquele. Esse que eu estou usando é chamado de LX Free. F-R-E-E. Liberdade, ou livre, em inglês. Ok? Bom, eu escolho cada símbolo de acordo com o refletor que eu quero naquele espaço. Então vocês podem ver que abaixo desse mapa tem uma coisa chamada equipamentos. E cada equipamento tem o símbolo e o nome dele embaixo. Então eu tenho, em primeiro, os elipsoidais de 36 graus. Em segundo, os elipsoidais de 26 graus. Em terceiro, o Fresnel. Depois, PC. Depois, par. Depois, Satellite. E depois, uma lâmpada simples de 20 watts. São esses equipamentos que eu utilizo na minha montagem. Então, quando a produção do espetáculo for querer montar esse espetáculo de novo, ela tem que conferir no espaço ou no teatro se eles têm esses refletores. Porque se não tiver, causa um problema. Ou a gente adapta, ou a gente aluga os refletores que precisam. Percebe que dentro de cada refletorzinho desse tem um número. Você tem 4 com 1, número 1, 4 com o número 2, 4 com o número 4, tem o 3, tem o 5, tem o 23 e assim vai. Esses números dentro do refletor significa o canal de dimmer que eu quero que aquele refletor acenda. Lembra? Vai refletor, é ligado na linha do teatro, essa linha vai até o dimmer. No dimmer, que tem os canais de luz, você liga no canal específico. Como, por exemplo, vocês estão vendo esses 4 azuis?
tem um número 1 dentro dele. Então, quando eu for remontar, ou quando eu for montar a luz, eu vou botar esses 4 refletores no canal de dimmer número 1. Ok? E assim vai. Eu vou juntar tudo que é 2 no canal 2, tudo que é 3 no canal 3, tudo que é 4 no canal 4, ou no dimmer 4. E aqui vai o que a gente já falou na mesa. Às vezes você pode agrupar isso num canal só via mesa, não precisa ser no dimmer, porque a gente viu também que existem teatros que cada linha representa um canal de dimmer. Aí o que vai acontecer com esses números, eles viram números de canais na mesa, se isso acontecer. Se você não tiver como plugar esses refletores nos dimmers e juntá-los ali num dimmer só, você faz isso na mesa. Você vai programando a mesa, como a gente já viu, e jogando todos os refletores, todos os efeitos nesse canal da mesa. Vocês veem aí também que cada refletor, ou cada símbolo desse refletor, você tem um nome escrito, umas letras escrito embaixo deles, ou em cima. Você tem CLAZ, CLAB, AM, está escrito Gobo, Sombra FK, FELSE. Cada nome desse é um efeito de luz que você tem dentro da cena. Por exemplo, CLAZ a gente chama eu chamo de contraluz azul. Então, tudo que está em azul, nesse programa que eu uso, quando eu dou o número da gelatina, ele já pinta o refletor com a cor específica. Quando eu coloco contraluz azul, tudo que for contraluz azul, dentro dos refletores que vão estar nas varas de luz, eu sei que aquilo vai fazer o efeito da contraluz azul. Ou, se eu tenho um refletor chamado janela, como vocês podem ver, um refletor bem na quinazinha, na parte superior esquerdo, para quem está vendo, está escrito, tem um númerozinho 20 e está escrito janela. Esse refletor, ele vai iluminar a janela. Então, além de eu dizer qual equipamento que eu vou usar, eu preciso dizer que função ele vai ter. Imagina se eu não identifico os equipamentos e nem a função que ele vai ter. Para eu lembrar disso depois, ou para as outras pessoas entenderem isso depois, vai ficar muito difícil. Percebam também que abaixo desses refletores, em alguns, tem alguns números, uma letra e alguns números. Por exemplo, L162, L022, L027. Esses números correspondem aos números das gelatinas que a gente já viu. Cada gelatina, ela tem um número específico. Como, por exemplo, esse daqui, essa gelatina aqui, não sei se vocês conseguem ver, ela tem o número de 164 e o nome dela é Flame Red, vermelho flamejante. Quando no programa eu coloco eu digo que eu preciso das gelatinas da Lee, que é essa empresa, existe outra que é a Rosco, e eu coloco 164, automaticamente esse programa ele já pinta o refletor com essa cor, automático. Isso no processo de montagem é maravilhoso, porque você já identifica os grupos de efeitos pelas cores. Tem alguns equipamentos que eles não fazem isso, alguns programas que eles não te dão isso. Eu gosto muito do LX Free, por causa justamente
dessa ferramenta que ele possui de pintar os refletores com a cor da gelatina que eu escolho. Então você percebe que você, além de ter os nomes dos refletores, dos efeitos que eles vão fazer, você tem a gelatina que cada um vai ter. Mas significa que todas as cores que estão no mapa são o mesmo efeito? Não. Percebe um refletor chamado L banco, lateral branco, lateral banco ou F banco. São refletores, são efeitos completamente diferentes, mas eles possuem as cores iguais. Como, por exemplo, o que está lá embaixo, chamado de casa, banco, jardim. São refletores com efeitos diferentes, mas a gente tem a qualidade da cor igual. Isso também é muito importante para a gente entender que esses refletores eles vão estar acesos ou vão estar compondo a mesma qualidade de luz para a cena. Existem também outros refletores que não têm esses números em cima. Isso significa que esses refletores eles não têm gelatina e eles vão acender branco. O nosso branco da luz incandescente que a gente viu lá quando a gente falou sobre cores e a gente fez aqueles testes com as gelatinas. Lembram? Então, o que não tem cor e o que não tem esse númerozinho não vai gelatina. Assim fica fácil da gente saber quantas gelatinas a gente usa, quais as cores da gelatina que a gente precisa comprar, quantos refletores a gente vai utilizar dentro do equipamento, dentro do teatro, quais os canais de dimmer que a gente vai usar e quantos canais a gente vai utilizar e quais os efeitos que a gente coloca dentro da cena. Por que eu falo dos efeitos? Porque nomear os efeitos é muito importante. Porque existe um outro documento que ele também é extremamente importante, chamado de roteiro de luz. É nesse roteiro de luz que você dispõe esses efeitos e esses refletores no momento específico da peça e com a porcentagem de luz necessária para compor aquela cena. Vamos ver o exemplo de um roteiro de luz, de operação de luz? Esse roteiro também é do mesmo espetáculo chamado Cartas para Elsie. Eu estou utilizando o mesmo roteiro daquele mesmo mapa para a gente conseguir identificar o que acende e onde acende, tá? Bom, nesse roteiro eu tenho dividido 4 colunas. Uma coluna que me diz qual a deixa da cena para eu acender a luz. Na outra coluna, qual a memória que vai estar gravado na mesa. Isso é diferente dos canais. A gente está falando de memórias. Qual a memória que vai estar gravado na mesa daquele efeito. Eu tenho uma outra coluna chamada Entra, que significa quais os refletores vão entrar ou vão acender naquela cena. E um outro chamado Sai, que significa quais são os refletores que vão se apagar naquela cena. E aí a gente começa a compor a luz para cada cena. Vamos ver o exemplo desse roteiro? Por exemplo, início com a música, atores entrando. Você vai estar na memória 1. Se a gente puder pegar o mapa também de luz junto com esse roteiro, a gente vai perceber que a contraluz âmbar vai acender a 40%, os quadros vão acender 30%, o relógio vai acender 30%, a lâmpada
vai acender 30% e a janela vai acender 50%. Então, essa é a luz da cena, dessa primeira cena. Com o decorrer da peça, você vai começando a colocar nesse seu roteiro as deixas que podem ser falas dos atores, música, movimentação dos atores, ou se ele entra, ou se ele sai, ou se ele agacha, ou se ele senta, ou se ele levanta, que proporciona as mudanças da luz em cada momento do espetáculo. Para cada mudança, você vai direcionar uma memória de luz gravada dentro da sua mesa digital. E aí você vai, na próxima cena, dizer, dentre todos aqueles refletores que já acenderam, vai acender mais algum? No caso do Cartas para Elsie, sim. Na memória 2, quando a Elsie vai à frente e fala, quando a personagem vai à frente e fala, você vai acender o foco Elsie. Mas toda a luz que estava acesa não vai apagar, vai continuar. Você só vai acender esse foco Elsie a 60%. Já na memória 3, Brígida é uma outra personagem, ela volta. Quando ela volta para a cena, você vai pegar o foco Elsie e vai retirar. Você percebe que na entrada não entra mais nenhum refletor, mas na saída o foco Elsie que você tinha acendido na cena 2, ele vai sair. O que estava na cena 1 vai continuar aceso. E é assim que a gente vai modificando as atmosferas de cada cena, ou de cada momento da cena no espetáculo. Uma cena da peça, ela pode ter várias mudanças de luz. Ou você pode ter somente uma luz para cada cena do espetáculo. Existem algumas indicações que você também pode inserir nesse seu roteiro de luz. Como, por exemplo, percebe que a letra M, lá nas memórias, você tem 1, 2, 3 e o M. Esse M, para mim, significa manual. Esse efeito, que no caso dessa peça, que é para acender a plateia, esse PL, plateia, eu vou acendê-lo manualmente. Ele não vai estar gravado. E ele também vai sair manualmente, ele não vai estar gravado na mesa. Agora ficou mais fácil entender o processo da mesa, quando é gravado e quando é manual, não é? E ali a gente tem FK, que é o Franz Kafka, que é um outro personagem, ele vai entregar a carta no público, eu acendo a plateia. Quando o Franz Kafka retorna para o palco, eu apago a plateia. Bom, você também pode inserir outras coisas no seu roteiro de luz. Outras coisas que podem influenciar na sua operação de luz. Como, por exemplo, no caso desse roteiro de Cartas para Elsie, você tem o vídeo do verão. Eu sei que naquele momento vai aparecer o vídeo do verão e eu já vou me preparar para acender a memória 4. Assim que acabar o vídeo, eu acendo a memória 4, que aí tem toda essa composição que vocês veem. Então, olha a importância de você dar os nomes no efeito no mapa, porque são esses nomes que vão te orientar no momento de composição das luzes para a cena. Perfeito? Então agora vocês conseguem entender o que esse monte de números e letras são símbolos que a gente utiliza. Os símbolos dos mapas de luz são símbolos universais. Então, se eu coloco um refletor elipsoidal, eu posso mandar para o Japão que as pessoas vão entender que ele é um refletor elipsoidal.
Isso facilita bastante a comunicação entre os técnicos ou a montagem quando você for para fora do Brasil. Isso é muito bacana. Existe um outro ponto dentro do roteiro de luz, que não tem aqui especificamente, que vai em cima daquela coisa que a gente falou sobre a função da luz na cena, ritmo e fluidez. Lembra que a gente fazia ritmos conscientes e subconscientes? Aqui no roteiro, a gente pode fazer essas anotações de uma mudança ser rápida ou uma mudança ser lenta. Se a memória 4:5 vai ser rápida, com menos de 1 segundo, você pode fazer essa anotação também, ou se ela vai durar 30 segundos, você pode fazer essa anotação também, como aquele efeito que eu falei naquela aula, do professor, do iluminador, que trocou o efeito de uma luz em 25 minutos. Isso também é muito importante para você saber como você insere essa luz ou esse efeito em cada cena. Então, são esses os documentos necessários para que a criação de luz possa seguir em frente depois do iluminador, que possa chegar na mão dos técnicos e os técnicos possam entender para montar, ou possa chegar na mão dos operadores de luz e o operador de luz poder gravar as luzes ou ligar as luzes de uma cena em determinado momento. Imagina você que você grava todas as cenas dentro da mesa. Acontece um problema e a mesa apaga tudo e você não tem mais nada. E você, criador da luz, o iluminador, está, sei lá, em Curitiba e só está o operador de luz. Se ele não tem esse documento na mão, que é o roteiro de luz, ele fica perdido. E vai por mim, isso acontece, isso aconteceu. Eu estava em Curitiba, tinha deixado toda a luz gravada na mesa e a mesa apagou todas as memórias. A operadora de luz que estava fazendo esse trabalho com a peça teve que acender todos os refletores de novo e gravar. Se ela não tivesse o roteiro, seria impossível, seria um desastre e a gente não teria apresentado a peça. É isso. O roteiro serve para comunicação. Quanto mais claro ele for, mais ele comunica com outras pessoas. Esses documentos não servem só para você. Eles também servem para contar a história do espetáculo. Porque se o espetáculo não tiver uma gravação, um vídeo, por exemplo, esses documentos que são feitos na luz, que o cenógrafo entrega também, que o figurinista entrega, que o maquiador entrega, isso você já começa a contar um pouco da história do espetáculo. Então fiquem atentos. Não deixem de registrar nada se não tem um computador, se você não tem o acesso à internet. Pega um caderno, um lápis, uma borracha e vai fazendo isso na mão. Assistindo os ensaios, vai anotando, vai desenhando, vai marcando. Isso é muito importante. O que não pode é você não anotar nada numa montagem e as coisas se perderem junto com você. Seja mais gentil. Contribua com o espetáculo e passe o que você criou ou o que você montou para outra pessoa também, para que outra pessoa possa fazer aquilo que você fez. Porque no momento que você cria a luz para um espetáculo, ela já não é mais sua, ela é do espetáculo. E a luz precisa seguir com ele, mesmo você não estando junto. Bom, ficamos por aqui. Até a próxima!